noite de celebração, uma noite de Santa Ceia, e eu bendigo o nome do Senhor por essa oportunidade, uma noite de Santa Ceia, celebrar com vocês. E essa é uma noite de desafio também, desafio para toda a igreja, desafio para todos os corações que têm buscado e esperado naquilo que o Senhor tem reservado para cada um de uma forma pessoal. E o Senhor tem mais para vocês diante de tudo que Ele já fez na cruz do Calvário, onde nós podemos celebrar a sua morte e ressurreição. Mas Ele tem mais para nós, para confidenciar de uma forma pessoal. Vocês creem nisso? Que Ele tem algo muito pessoal, exclusivo para confidenciar com vocês por esses dias? Com cada um de vocês? O Senhor trata os seus filhos de uma forma única. E Ele tem feito isso comigo. E eu vim aqui para lembrá-los disso. O Senhor te trata de forma única. Amém? Como eu disse, essa é uma noite de celebração. E é uma noite de desafio também à igreja. E desse modo eu quero chamar a nossa irmã Ana Lívia para ela compartilhar as Escrituras conosco. Ela vai ler um texto e nós vamos compartilhar com os seus corações. Amém? Amém. A paz, igreja. Eu convido vocês para abrir no livro de Lucas 10, do versículo 1 ao 5. Amém? Jesus envia 72 discípulos. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E eles recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, pois eu vos envio como cordeiros para meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Amém? Amém, meus irmãos. A Ana Lívia trouxe esse texto como sendo um desafio, como ela também foi desafiada para estar aqui hoje e ler as Escrituras com vocês. O Senhor faz isso conosco, nos desafia, e Ele quer celebrar conosco. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu vejo nesse texto duas ações imperativas que estão no verso 2 e no verso 3. A Ana Lívia leu esse texto que nos diz que grande é a seara e poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua seara. Rogai. O Senhor te pede que você rogue, que você peça, que você ore. Porque eu também creio que a Ana Lívia está aqui hoje porque rogaram também que a Ana Lívia se dispusesse a estar diante da igreja. Assim como eu creio também que essa condição, essa possibilidade pode ser dada a você também. O Senhor espera por ceifeiros, pessoas que levarão a palavra, pessoas que orarão em nome dEle. E no verso 3 também, esse desafio do ide, que está para toda a igreja, para você, meu irmão,
Porque o Senhor quer que você experimente que quando Ele te orienta a orar por alguém em nome de Jesus, a pessoa será curada, a pessoa será liberta. Ele desafia a igreja a celebrar, mas também a ir. Amém, igreja? A palavra diz: ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. O Senhor é que te prepara, o Senhor é que te envia, Ele que te aconselha. Como eu falei a princípio, Ele quer ter esse momento pessoal contigo, para te dar conselhos, te esclarecer, te assegurar. E nessa noite de celebração e de desafio, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. E eu quero falar com as crianças que estão aqui essa noite. Crianças, eu quero que você lembre do seu coleguinha lá da escola, do seu primo, do seu parente, do seu amigo da escola. E você também, junto com os adultos, você dobre os teus joelhos e peça: Senhor Jesus, eu quero que esse meu coleguinha também conheça a Ti, para que um dia ele possa também celebrar a Santa Ceia. E você, adulto, também fale essa noite com o Senhor, porque talvez Ele vá te levar a esse lugar para falar com essa pessoa que você está intercedendo. Essa causa é tua, é da igreja do Senhor Jesus, amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, por essa noite. Essa noite é noite de celebração, como já falamos, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, ó Pai, para que Tu venha encher essa casa com a Tua presença. Venha encher os nossos corações, que Tu dês o sentido pleno, Senhor, da Tua igreja, e que a Tua causa se estabeleça no nosso coração, que os nossos pés atendam ao Teu chamado, como diz a Tua palavra, que nós possamos atender ao Teu ide, Senhor, e também poder celebrar com aqueles que virão, Senhor, à Tua casa. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e nós te bendizemos, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pelo coração de cada um que está aqui na Tua presença. Senhor, dá o Teu esclarecimento, a Tua visão. Senhor, fala o coração das crianças que estão aqui nesse lugar. Fale, Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja. Desperte a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro e te agradeço, Deus, por esse momento aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Amém. Eu disse quinta-feira, né? Numa quinta, às vezes a gente fala paz, paz. E a gente é algo que a gente transmite, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 31. Versículo 20 e 21 é o finalzinho do capítulo, daí a gente já vai entrar no capítulo 32. 2 Crônicas 31, vamos ler o verso 20 e 21. Vou ler na versão King James. Assim, fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era, o que está escrito aí? Bom e justo, vírgula, reto e verdadeiro diante de Yahweh, o Senhor Deus. Aqui está dando um testemunho. Se você vai ler
o capítulo 31, vai dizer um monte de coisa que ele fez. Mas resumindo, assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, justo, reto, verdadeiro diante de Yahweh, o Senhor seu Deus. 21. E em toda a obra que empreendeu no serviço do templo. Olha só, está falando que além dele ser bom, ser justo, verdadeiro, reto, ele também era alguém ativo na obra do Senhor. Empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, à lei e aos mandamentos. Então ele era uma pessoa obediente. Ezequias buscou o seu Deus, está falando que ele buscava a Deus. Buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Alguém que não era preguiçoso, servo, ativo na obra. E por isso, ele prosperou. Um resumo. Aí eu te pergunto. Uma pessoa assim como? Boa, justa, reta, verdadeira, que busca a Deus, que faz as coisas de todo o coração, ativo. Sobre essa pessoa vem tribulação? Vem. O inimigo se levanta contra essa pessoa, boa, justa, verdadeira, reta, ativa na obra do Senhor que busca a Deus? Se levanta. Não tem um ditado popular? Que árvore que dá fruto que recebe a pedrada? O inimigo, gente, ele quer conquistar coisa que é tua. Ele não vai atirar pedra em alguém que não tenha nada. Ele quer roubar o que de mais precioso você tem. Agora vai para o capítulo 32. 2 Crônicas 32. Verso 1. E fica aí que nós vamos ir versículo por versículo. Passados estes acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, ainda fala um testemunho, realizou movido por sua fidelidade. O cara ainda era fiel a Deus, na sua vida ele era fiel. Movido por sua fidelidade. Senaqueribe, rei da Assíria, o que fez? Invadiu Judá, e o que mais está escrito aí? Sitiou as cidades fortes com um propósito. Qual o propósito? De conquistá-las. Está escrito aí na sua Bíblia? Judá é como se fosse a nação, um país. Ele entrou no país. E aí começou a sitiar a cidade. Sitiou as cidades. Gente, nós precisamos acompanhar a Bíblia. Senão você ouve, você não vê onde é que está escrito. As cidades o quê? Fortes. O inimigo não sitia a cidade fraca. Sitia a cidade forte. Por quê? Dentro de uma cidade forte, tem preciosidades, tem coisas. Porque você deixa guardado aonde uma joia, algo precioso? Protegido. Então ele começou a sitiar, e olha o que diz cidades fortes. Não fracas. Cidades fortes. E sitiar é fazer o cerco. É rodear de tropa para atacar. É coagir, é forçar. O inimigo, ele quer às vezes conquistar o que você conquistou. Todo mundo tem aqui uma história de vida e conquistou coisas, bens, relacionamentos, famílias, não é assim? O que é a nossa preciosidade, igreja? Além do Senhor, o que é a nossa preciosidade? Família. A nossa família. E o inimigo quer o quê? Quer destruir. Que um lar destruído, uma nação destruída.
pessoas sem referência de pai, de mãe e bagunça tudo. Não é assim? É assim, a gente tem que se atentar. Então, cercou os fortes, porque o inimigo, ele quer conquistar o que pertence a você, e às vezes foi o que Deus te deu. Só que a gente precisa vigiar, não precisa abrir, só ouço, porque fica aí que nós vamos seguir. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga estar de pé. O que a Bíblia diz? Cuide para que não caia. Fala para quem está no seu lado, você tem que ter cuidado. Está entendendo? Não é errado nós estarmos de pé. É bom estar de pé. É bom estar posicionado. É bom. Só que precisa vigiar, cuidar. Não está falando que é pecado estar de pé. É bênção, é o Senhor que nos levanta. Aleluia. É o Senhor que nos levanta, o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, Ele levanta. Só que diz aqui, você está de pé? Cuida para que você não caia. Às vezes a gente vive nossa vida como se a gente não tivesse que tomar cuidado. E a gente tem que tomar cuidado. E diz o verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. E diz assim, a palavra, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Quem crê nessa palavra? Diga, se eu for tentado, junto com a tentação, vai vir um livramento da parte do Senhor, o qual eu vou poder suportar. Por isso eu preciso ter cuidado. Precisa ter cuidado. Amém? E o que diz o verso 2 de 2 Crônicas 32, 2? Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, e já vamos seguir. Presta atenção nos detalhes do versículo. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir. Fala para quem está do seu lado assim, irmão, irmã, você tem que estar com a anteninha ligada. Fica esperto. Fala aqui que Ezequias, ele percebeu que Senaqueribe só tinha, por enquanto, tinha o quê? Um plano. Oh, Jesus. Nós temos que perceber. A gente dá sinais, não dá sinais? Você não percebe, às vezes, quando alguma pessoa não está bem? Que você sabe que a pessoa não é assim. O que está acontecendo? Sinais. Sinais na família. Sinais nos relacionamentos. Esteja atento aos sinais, aquilo que o inimigo está planejando. Diz aqui que Senaqueribe percebeu que tinha um plano. E fala para quem está do seu lado assim. Gente, eu gosto de fazer porque a gente vai repetindo e parece que vai gravando. Quem não quer, fique quieto, aleluia, glória a Deus, tá? Mas fala para quem está ao seu lado. Quando você perceber que o inimigo está de plano, você precisa agir. E é isso que nós vamos ver hoje pela palavra, o que Ezequias fez. Porque é isso que nós temos que fazer. Seguir esse exemplo do que ele fez. Porque o inimigo tem um plano e às vezes a gente não está nem aí. Não percebe. Às vezes o filho está dando sinais, está se afastando, está se isolando, mãe, pai. Percebe. Não, é normal ficar horas trancado no quarto. Abre o olho, ora, chama. Perceba os sinais. Marido e mulher, perceba os sinais. Quando tem um plano do inimigo, estou sentindo que já conversa, não sei, mas faça alguma coisa.
perceba, tenha discernimento. Amém, igreja? Então, 2 diz assim, ó, assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, verso 3, buscou o quê? O conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles o ajudaram. 4. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam: porque viriam os reis da Assíria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Até aqui, deixa aberto que já vamos continuar. Buscou o quê? Conselho. Busque conselho. Busque conselho quando você está percebendo que tem alguma coisa. As pessoas às vezes buscam conselho quando tudo já aconteceu. Né, Pastor Rodrigo? Podemos trabalhar preventivamente. Amém, igreja? Busque um conselho. Pastor, o meu casamento está dando... Não espera acontecer o pior. Vamos conversar. Libera uma palavra para nós, pastores. Nos abençoem. Está entendendo, igreja? Só tinha, por enquanto, o plano. E ele já foi agindo preventivamente. E ele reuniu o pessoal e foi buscar o quê? Já um conselho. E diz a palavra, tem um provérbio, né, Pastor Rodrigo? Na multidão, não é na multidão de conselhos que é a sabedoria. Na multidão de conselheiros. Você precisa saber quem você procura. Porque tem gente que só pela misericórdia. Você compartilha A, é que nem telefone sem fio. Vai falando, chegou no outro Z, e a coisa... Não. Na multidão de conselheiros. Procure alguém o qual você possa olhar a vida da pessoa e dizer: essa pessoa tem um exemplo, ela pode me auxiliar. Ele buscou conselho. E aqui, qual que era o assunto do conselho? O que a gente leu? Envolvia o quê? Fechar a fonte de água. Que eles imaginaram, se o inimigo já está no país, está começando a cercar a cidade, nós vamos deixar a fonte aberta para quando o inimigo chegar, se esbaldar de beber. Não. Tem que fechar a fonte. Eu sei, mas o que isso tem a ver assim com o que o Senhor quer falar para a igreja? Queridos, a gente precisa às vezes fechar a fonte, fechar uma brecha. A gente não pode dar munição para o inimigo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer aqui que isso aqui eu acho que não acontece com ninguém, né? Capaz. O casal discutiu. Um exemplo. Teve uma discussão, não concordou com alguma coisa. A pessoa foi falar com a amiga. A amiga já fala: ih, você não sabe o que está acontecendo. Vixe, você não tem noção. E vai passando, vai... É como se está abrindo a fonte. O inimigo está vindo com tudo e vai querer o quê? Se saciar. Você precisa, o fechar a fonte de água é dizer: amiga, pode contar comigo. Daqui não vai sair nada. Você encontrou uma amiga de oração. Eu vou orar por você. Eu vou abençoar a tua vida. Está entendendo? Às vezes a gente pega na família. O que o pastor Valdir sempre fala, pastor Valdir? Que a família é um plano, um projeto de Deus. Mas é também o alvo número 1 do mal agir. Aí o pastor Valdir sabe disso. O que é fechar a fonte? É vigiar. É dizer, aconteceu alguma coisa. Não vai sair falando, deturpando, envergonhando o outro, envergonhando o cônjuge, porque diz a palavra de Deus que quando a gente não ama o nosso cônjuge, a gente está odiando a nossa própria carne. Então, a gente precisa saber a hora que as fontes precisam ser fechadas. A coisa você não pode dar
lugar para o inimigo vir fazer a festa, se esbaldar bebendo. Está entendendo o recado, igreja? Aconteceu alguma coisa, busca o conselho e fecha a fonte. Fecha essa fonte. Quantas coisas acontecendo de destruição, porque a pessoa não fecha a boca, tem que fechar a fonte. Não fecha a boca, fofoca e degrine a pessoa. Fechar a fonte. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está dando lugar para o diabo agir. Pode agir, como se jogou no vento a coisa. E nós cremos num Deus que restaura. Eu olho aqui, eu sei de história de pessoas aqui. Eu sei. E eu quero dizer que Deus é um Deus que restaura. Deus perdoa. Deus faz nova todas as coisas. Transforma a água em vinho. A água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Vinho tem cor, é saboroso, tem cheiro. É assim que Deus transforma o casamento. Então, vamos ter sabedoria? Se alguém vier contar alguma coisa para você, você vai dizer, amiga, eu estou aqui para te ajudar, não vai sair da minha boca, eu não vou contar para ninguém. Não abra a fonte, fechou a fonte. O inimigo vai vir aqui, ele não vai ter o que beber. Amém? Aleluia. Aleluia. E busque conselho antes de acontecer, porque até aqui só tinha um plano, era só um plano. 2 Crônicas 32, verso 5. Gente, me ajuda aí, Demar. Lê o 5. Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Amém, até aqui. Jesus amado, eu não sei. Sabe quando você já leu a Bíblia inteira e daí Deus te dá esse texto e você, meu Deus, quanta coisa tem para extrair de um versículo. Olha o que diz aqui. Em seguida, quem buscou conselho, vamos fechar as fontes para que quando o inimigo vier não tenha do que se esbaldar, de saciar. Fechou a fonte. Em seguida, com grande zelo e dedicação. Fala assim, eu preciso ter zelo e dedicação. E fala aqui, ó, restaurou todos os trechos quebrados do muro. Nós precisamos restaurar o que está rachadinho na nossa vida. Aquela brechinha, amém, igreja? Aquela frestinha que você fala assim, isso aqui não dá em nada. Ele só sabia que o inimigo tinha um plano. Não era sitiando ainda a cidade deles. Mas eles já começaram, e eu quero dizer, igreja, melhor é prevenir do que remediar. Isso foi uma obra de prevenção. Isso aqui não está legal, olha no muro, temos que restaurar onde está quebrado. E falou que construiu torres de vigia. Nós precisamos vigiar mais. Amém? Tem gente que está orando, mas a palavra de Deus fala, orai e vigiai, para que não caís ou entreis em tentação. Não é só orar. Orar e vigiar. Fala aqui que Ezequias, além de restaurar as brechinhas do muro, levantou torres de vigia. Falou, aqui, se o inimigo... nós vamos estar o quê? Vigilantes. E assim nós precisamos ser na nossa vida, amém? Na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa família, na igreja, em tudo. Vigilantes. E fala que também edificou outro muro do lado de fora. Já tinha um muro, restaurou as brechas, construiu mais um muro. Mais uma barreira de contenção.
reforçou a Milo, enfim. E fala que mandou ainda produzir o quê? Grande quantidade do quê? Lança e escudo. Fala assim, eu preciso ter lanças e escudo. Olha só, lança e escudo. A lança é uma arma constituída de uma longa haste que termina numa ponta afiada, pontiaguda. E ela é o quê? Para ser arremessada. Quando o inimigo está com um plano da gente, contra a gente, tem algo que a gente precisa defender, mas também atacar. E aqui fala que mandou produzir lanças e escudos. O que é a lança? O que é a espada do Espírito na palavra? A palavra de Deus está no livro de Efésios. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos reagir, nós precisamos atacar com a palavra. E também o escudo. O que é o escudo na palavra de Deus? É a fé. Embraçando o escudo da fé, pelo qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Igreja precisa estar com a lança e o escudo na mão. Amém? Para defender tua vida, tua casa, tua família. O inimigo vai querer vir em você. Peraí, a palavra de Deus diz assim. Toma! Está aqui o escudo da fé. É assim. O inimigo tem um jeito de trabalhar. Se você usar a palavra e embraçar o escudo da fé, você vai vencer esse intento das trevas. Aleluia. Diz, né, igreja? Não precisa abrir também, é um texto conhecido. 1 Mateus 26, 41, que eu citei. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia e ora. Não é só orar. Vigia e ora. E não abre também, fica ali que nós vamos seguir o texto, mas 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. Às vezes a gente só lembra do versículo, a Bíblia diz que o diabo, o inimigo, anda ao derredor. Antes de falar isso, o texto está dizendo, estejam alertas e vigilantes. Ele está sim ao derredor, buscando quem possa tragar, mas fala, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Alerta, esteja alerta e vigilante. Amém? Então a lança é a palavra de Deus e o escudo da fé. O que diz 2 Crônicas 32, verso agora do 6 ao 8? Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Como ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahweh, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Aleluia, igreja! Tem momento que a gente sabe que o inimigo está intentando. Às vezes a gente sente uma coisa estranha no ar. Não é assim? Não sei, eu sou mulher, às vezes a gente sente assim. De repente vem aquele dia que parece que está nublado, está cinzento, está uma coisa estranha. A gente precisa estar vigilantes. Só que Ezequias, como um líder, ele pegou e ele animou o povo, dizendo quem eles serviam. E tem hora que você precisa reunir a tua família e bradar essas palavras.
você precisa calar só, às vezes, os rumores de coisa que o inimigo está sitiando, o inimigo está não sei o que lá. Viu aquele casamento? Já foi destruído. O que será do meu? Imagina, misericórdia. Ainda mais quando, às vezes, o escândalo vem de um líder, né? Essa semana diz que teve um escândalo de um grande ministério de oração. O líder em outro país. Misericórdia. Tem hora que nós precisamos reunir todo mundo, sua família, e dizer, peraí, nós casamos, não casamos? Com a bênção de Deus? Não foi com a bênção de Deus? Não foi no altar do Senhor? Foi diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que nós firmamos essa aliança? Vamos se animar. Nossa vida vai ser abençoada e você acerta as coisas, irmãos. Nós precisamos bradar essas palavras. E eu queria que você agora ficasse de pé. Que nesse momento nós vamos usar esta palavra. Se você quiser pegar a sua Bíblia, para ter a colinha, nós vamos fazer algo profético aqui nessa noite. Você vai sair do seu lugar, depois vai continuar a pregação, mas agora é o momento oportuno. Você vai deixar Deus usar a sua vida. Ou é tua família, reúne, diz aqui que reuniu e começou, reuniu na praça, reúne e você vai falar essas palavras do verso 7 e 8. Você vai falar para alguém, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não temas, pode usar tuas palavras, não se assuste por causa do inimigo que quer algo contra a tua vida, pode adaptar aqui, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahweh, o nosso Deus, para nos ajudar. E você vai ministrar, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar e para travar as nossas batalhas. E diz aqui que por ter ouvido isso, o povo ele se encheu de confiança. E Deus vai fazer algo aqui hoje, amém? Vamos sair do nosso lugar? Eu também vou sair daqui um pouquinho. Saia do seu lugar e abra sua boca. Se precisar, a colinha, pega a tua Bíblia no celular e vai falar para alguém, seja forte. Seja corajoso, não temas, não se assuste por causa do inimigo, pois com você marcha um poder muito maior. Com o inimigo está apenas o braço de carne, mas conosco está o braço forte de Yahweh, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Aleluia!
nome, Senhor. Tu és maior do que qualquer inimigo que possa tentar algo contra as nossas vidas. Oh, o teu braço, Yahweh, é braço forte. O Senhor está conosco para nos ajudar. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Nós te glorificamos, reconhecemos que o Senhor é forte e poderoso. E nós entregamos nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia. Pode sentar que o Senhor quer falar mais conosco, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. O que diz 2 Crônicas 32? Do 9, vai lendo aí, irmão, qualquer coisa, senão é do 9 ao 18. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todo o seu exército movimentavam-se com o objetivo de sitiar a cidade... Só um pouquinho, irmão. Olha só como fala. O inimigo se movimenta. Gente, parece uma luta. Tá num ringue e fica. E fica. Ele se movimenta, ele quer causar, assim, uma coisa pelo nosso olhar, pelo que ele fala. Ele vai continuar e nós vamos ver a afronta de Senaqueribe. Só que você lembra a batalha de Davi e Golias? Por 40 dias era o quê? Movimentação e o quê? Só palavras. Só palavras. Afrontava, amedrontava, ameaçava. 40 dias assim, marcando presença, querendo dar uma de... Olha meu tamanho. Tá vendo meu tamanho? Olha o teu tamanho. Era uma afronta assim. E às vezes é assim que o inimigo, ele age. Ele quer, tipo, causar um negócio. Nossa, eu sou tão pequeno. Não é assim o povo, quando foi espiar a terra prometida? Teve uns que... Ai, a gente é como gafanhoto aos seus olhos. Aí, Josué e Caleb, não! Deus vai nos dar condições de tomar essa terra, de tomar posse dessa terra. Nós vamos devorar eles como quem devora um bocado de pão. Então, sempre tem, né, pastor Valdir, essa coisa psicológica na mente. Então, movimentando-se. O inimigo, ele, tipo assim, tô aqui, se movimentando. Então, vamos vigiar. Continua, irmão. Tá, pode começar. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todo o seu exército movimentavam-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. Agora, Edemar, você vai ler. Agora, tipo assim, agora ele proferiu palavras. Agora não era mais aquele rumor assim de um plano. Agora ele começa a jogar palavras. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem depositais a vossa confiança, para vos deixardes secar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, Yahweh, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. Olha só. Ah, é? Ficaram animadinhos aí, dizendo essas palavras uns para os outros? Ezequias está enganando vocês. Tipo assim, não dê crédito. O quê? Que Yahweh, o Senhor, vai abençoar tua vida, teu casamento, tua família? Tá te enganando. Olha como o inimigo quer. Não é verdade isso. E quer trabalhar para que na sua mente você comece a dizer: eu não vou vencer isso. Não vai ser diferente. Começa aqui, na mente. E é assim que o inimigo faz. Você não vai conseguir, você não vai vencer. Estão te enganando. 12. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desses deuses, ordenando a Judá e a Jerusalém, diante de um único altar, vos
prostrareis e sobre ele oferecereis vossos perfumes queimados como incenso sagrado? Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura, alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? Olha só, ele está querendo dizer, você não tem ouvido por aí o estrago que eu estou fazendo por aí? Você acha que com você não vai ser diferente? Você não tem ouvido o que está acontecendo por aí? Às vezes a gente entra nessa onda. Olha o que está acontecendo, olha o que está sendo destruído. Calma, nós temos uma aliança com Deus. A pandemia veio mostrar que nós somos o povo escolhido do Senhor. Aleluia. Nós temos desfrutado do melhor desta terra. Então, assim, tem um diferencial quem tem uma aliança com o Senhor. Sim, abrimos notícias. Ai, tá o casalzinho. Sandy e o... Como é que é? O Lucas. Acabou. Poxa. Aí você começa a ler essas notícias e pensa, poxa, por que comigo vai ser diferente? O inimigo quer implantar isso. Por isso que nós lemos antes. Vigia, esteja alerta. 14, verso 14. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim como estão o vosso Deus, poderia livrar das minhas mãos? Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar seu povo dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. O vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Coitado, né? Mal sabe que Deus é poderoso para fazer, mas olha como o inimigo, ele fica... não, Deus não vai poder fazer nessa vida, não. Mentira! Diga, é mentira. Mentira. É mentira do diabo. O diabo é pai da mentira. Não caia na lábia do diabo, igreja. Não caia na lábia do diabo, aleluia. 16. Os oficiais de Senaqueribe esbravejavam ainda mais impropérios contra Iauê, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Iauê, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando, assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, a mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Amém, até aqui. Olha uma estratégia do inimigo. Atemorizar e desesperar. Atemorizar e desesperar. Essa é uma estratégia do inimigo. E fala aqui, e com isso, conquistarem toda a cidade. Mas vamos dar um recado para o inimigo nessa noite? Vamos? Erga a tua mão aí. E fala assim: eu acredito no que Deus diz a meu respeito, a respeito da minha família, a respeito da minha igreja, do meu ministério. É a palavra do Senhor que eu dou lugar na minha vida, na minha mente e no meu coração. Não adianta me enganar, inimigo. Eu não acredito nas suas palavras. Meu Deus é forte e vai sim me livrar das suas garras, em nome de Jesus.
tem hora que você precisa... Mentira! Mentira, mentiroso. Mentiroso, cala sua boca. Tem hora que você precisa na sua casa. Cala sua boca, inimigo. Eu dou lugar para a palavra de Deus. Eu sou abençoado por Deus. O braço forte de Yahweh está comigo. E aí você tem coisa. Todo mundo tem coisa para resolver. Se a gente ouvir cada um vai ter. Pastor, eu estou passando por isso, por aquilo, eu passando. Mas quando você vai afirmando que Deus é contigo, que o braço forte de Yahweh está contigo, que o Senhor ele está pronto para te ajudar, irmão, você vai dando passo e você vai vendo Deus trabalhando em teu favor. Você vai vendo Deus agir, você vai vendo Deus vir com graça, com misericórdia. Você não sabia como resolver, mas só de você se posicionar e dizer no que você acredita, o universo que foi criado pelo Senhor começa a conspirar a teu favor. Porque você se posiciona. Então, não se atemorize nem se desespere. Recebi uma notícia, meu Deus. Sério? Sério que você vai se atemorizar e se desesperar? Traga à memória tudo que Deus já fez, tudo que Deus já operou. E começa, meu Deus é forte, meu Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Com essa atitude você vai calando, o inimigo vai perdendo a força. Você não pode, a palavra diz, não deis lugar pro diabo. E às vezes a gente abre a porta, diz, senta, toma um café, pode falar, vou te ouvir, tem mais alguma coisa para me dizer? Misericórdia! Você precisa ter o senso, perceber. Cala-te. Aqui, ó, tem lugar para a voz de Deus, tem lugar para a palavra de Deus. Eu vou buscar uma palavra e Deus vai falar comigo. É assim que a gente tem que agir. Então, não se atemorize, não se desespere. Isso é a estratégia do inimigo. Ai, o que vai ser? Calma. Calma, Deus vai agir, Deus vai operar. Mas, pastor... Calma, Deus quebranta corações, Deus muda. Olha, não tem nada impossível para o Senhor. Aleluia. 2 Crônicas 32:19, vou dizer aqui. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. 20. Diante de toda essa situação amedrontadora. Destrava a língua, né? Diante de toda essa situação amedrontadora. Aí vai continuar, mas o Senhor quer ensinar algo para nós. Diante de tudo que possa o inimigo querer vir contra a tua vida, família, empresa, enfim. Ai, pastora, eu estou com medo. Calma. Vamos ver o que o rei Ezequias fez? Lê o 20, Edemar, que eu comecei. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Aleluia! Oh, meu Deus, fiquei preocupada agora. Aleluia, igreja. Aleluia. O que a gente tem que fazer? Clamar e orar a Deus. Às vezes a gente fica tão assim. Lembra de clamar, de orar, colocar tudo isso em oração. E fala a Bíblia que eles clamaram em oração a Deus nos céus. E verso 21 diz, então Yahweh, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio. No próprio acampamento dele. Igreja, você está entendendo? No próprio acampamento do inimigo, lá onde estavam sendo os planos elaborados, é lá mesmo, quando você clama em oração, Deus manda anjo para aniquilar todo esse intento das trevas contra a tua vida. Diz
no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada. Diga, vai bater em retirada. Aleluia, igreja! Vai bater em retirada para as suas terras, sob profundo sentimento de derrota. Vai bater em retirada, seu derrotado. Vai bater em retirada, seu derrotado. E sentimento de derrota e vergonha. Esse é o nosso Deus. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio de espada. Isso é o que nosso Deus pode fazer. Quando você clama, se posiciona e clama ao Senhor. E diz o 2 Crônicas 32, verso 22. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias. Diga assim, assim o Senhor vai me salvar. Assim o Senhor vai me salvar. O Senhor vai salvar a minha vida. O Senhor vai salvar minha família. É assim o Senhor vai me salvar. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhes concedeu o quê? Plena paz e descanso em todas as fronteiras. Diga assim, eu vou ter plena paz e descanso em nome de Jesus. Pode se colocar de pé? Se alguém puder dar um toquezinho lá, fala que a gente vai orar, tá? Mas daí eles já se preparam para descer, tá, Ana? Eu não sei você, eu tenho vontade de bradar, de gritar. Porque o nosso Deus, ele é tão poderoso, igreja. Quando a igreja do Senhor entender aquilo que Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando a igreja se revestir dessa verdade e o teu coração sentir isso, nada pode resistir à igreja do Senhor. Meu Deus, o sentimento de derrota hoje aqui tem que sair da sua vida, do seu coração. O sentimento de dizer que o inimigo é grande, que ele está tomando lugar, você precisa se posicionar hoje e dizer, cala-te, inimigo. Para com suas mentiras. Minha família é bênção. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Os filhos são herança do Senhor. Você que tem blasfemado, lançado maldição por causa de um comportamento que é do teu filho, reveja as palavras que você está dizendo. Abençoe. Não dê lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo. Ele é mentiroso. Eu queria que você agora, você assim erguesse sua voz. Porque diz aqui que eles, em alta voz, eles clamaram. E quando Ezequias também falou aquelas palavras para o povo, ele anunciou. E a gente precisa aprender como igreja a se manifestar, a bradar o poder do nosso Deus. E sim, você tem que refletir sobre tudo isso. Quando o inimigo tinha só um plano, ele já percebeu. Lembra que a gente falou? Fechou o quê? As fontes. Tem hora que tem que fechar a boca. Tem hora que tem que ter estratégia. Começou a reparar o quê? Os muros. O que está rachado, o que tem trinca. Tem que ser restaurado. Tem que ser restaurado. Nos relacionamentos, no comportamento. Eu sou assim. Você é assim? Ou deixa o Espírito Santo ser algo em você. Tem hora que a gente precisa dizer, eu tô com meu coração duro, sou teimoso, sou teimosa, sou arrogante. Então deixa o Espírito Santo agir em você e te fazer uma nova pessoa. Deixa as águas do Senhor vir sobre a sua vida. Deixa as águas do renovo vir sobre a sua vida. E renovar você do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro aqui sobre a tua vida, a tua mente renovada. Se o inimigo tem
agido na tua mente. Eu digo que você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Pensamento de derrota não pertence a você. Você tem a mente de Cristo. Oh, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Oh, você que precisa vencer algo na tua vida, diga: o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Meus pecados foram cravados lá. O escrito de dívida foi cravado lá na cruz. Já foi pago o alto preço. Aleluia. Isso o inimigo ele não aceita. Tem perdão para nós. Aleluia. O inimigo fica furioso com isso. Ele fica furioso porque as misericórdias do Senhor a cada manhã se renovam. Esse é o nosso Deus. Então glorifique a Deus. Entregue sua vida para Deus. Entregue sua família para Deus. Entregue o seu casamento diante de Deus, porque para Ele não há impossíveis. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Conosco está o braço forte de Yahweh. Oh, abençoa, Pai, cada vida, cada família. Renova a mente, renova os pensamentos. Queremos, ó Deus, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Oh, não queremos mais ficar com a nossa mente com as mentiras do diabo. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é na nossa própria força, é por meio daquele que nos amou. É por meio de Jesus Cristo. Oh Deus, eu libero uma palavra de vitória. Eu libero uma palavra de bênção sobre todos aqueles que têm em oração clamado ao Senhor. Pai, dá ordem aos teus anjos. E no arraial do inimigo, onde todos os planos contra nós estão sendo arquitetados, destrói o inimigo, derrota o inimigo. Oh, venha sobre o inimigo com vergonha. Envergonha o diabo, Senhor. Envergonha o diabo. Envergonha o diabo. E nós daremos toda a glória a Ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus, igreja. Oh, digno, digno, digno. Aleluia. Toda honra, toda glória a Ti, Yahweh. Forte, poderoso. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, Yahweh Tsabaoth, aleluia. É o Senhor dos exércitos. Oh, é Ele que nos faz vencer as batalhas. Aleluia, 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 aleluia. Oh, rabarabarabache. Oh, eu sinto que o Senhor está descendo aqui. Oh, tipo com um manto de ousadia e de coragem sobre você. Um manto de ousadia e de coragem sobre você. Restaurabalarabarabate. Oh, ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Oh, rabarabarabatere balarabate. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, rabastara barabarabachas. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, xarabarabachas. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, rabachas.